Ora, boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Daqui eu seria o Luís. Mais um episódio aqui das previsões da época e análises da off-season. E a equipa de hoje é nada mais, nada menos que a minha linda equipa do Orlando Magic. Exatamente, a minha linda equipa. Por isso este episódio é especial, lá está. Eu digo sempre isto, todos os episódios, quando falo só dos meus Magic, é sempre especial, porque é falar da minha equipa. Porquê? Porque no podcast em si não tenho a oportunidade para andar a falar da minha equipa, não é? Tem que estar sempre a falar dos Celtics, a falar dos Lakers, que são os Lakers, de falar não sei o quê, e dos Magic, pronto. Embora, não posso queixar muito, ultimamente temos sido mais falados, porque pronto, também fomos aos playoffs, também, pronto, já somos uma equipa algo relevante. E por isso já começam a ser mais falado. Mas pronto, comigo, lá está, também trago um adepto da equipa, não é? Embora eu possa cumprir essa questão destes episódios, que é o episódio ser feito por mim e por mais um colega, neste caso um adepto da equipa, e eu poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não, trouxe na mesma um adepto da equipa, obviamente. E é o grande Pedro Quedas, do podcast 24 Segundos, que já veio cá, lá está. Já não só em episódios só sobre os Magic, como também em outros, lá está, falado no geral da NBA. Tudo bem, Pedro? Por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito bem. Vamos então avançar, passar para a questão da off-season, falar, lá está a análise da off-season, dos nossos Magic, que tivemos ali logo no início uma grande contratação, não foi, Pedro? Que foi Contavious Caldwell Pope. 3 anos, 66 milhões, em que o último ano é player option. Foi um dos nossos salvos, um dos jogadores que nós até, ao estereótipo de jogadores que nós falámos, lembras-te, Quedas, em junho, lá está, de um jogador triplo, um 3&D player, em que nós, lá está, tivemos que pagar este preço, obviamente, e ganhamos até à concorrência, mais concretamente, a própria equipa do jogador, ou agora, melhor dizendo, a ex-equipa do jogador, que é os Denver Nuggets, que, ao que parece, ofereceram o mesmo contrato, a nível de valores e isso, só que o jogador rejeitou e preferiu ir para os Orlando Magic. Embora a malta pode dizer, ok, a nível de tax, é verdade, na Flórida paga menos, nem é paga menos, é free, digamos assim, do que lá está no estado de Colorado, que é onde ele estava, em Denver. Mas, Pedro, gostaste desta contratação, tal como eu, não é? E os valores, epá, não me queixo, não é? Tinha que se dar, não é? Porque estávamos no mercado free agency e tinha que se dar este valor, não é? Sim, tipo, estas coisas nunca devemos ver. Os valores do contrato nunca devem ser vistos, que é um erro muitas vezes as pessoas quando. Para já, temos de lembrar-nos que estas coisas valem percentagem do cap e não dinheiro. Portanto, as pessoas hoje em dia veem 22 milhões por época pelo Cantério Caldo Pouco e acham o exagero porque o Jordan recebia 30 milhões. Pois, mas isso foi há 30 anos atrás, era diferente. Exato. Hoje em dia os orçamentos, os salary caps são muito maiores e 20 valores por um jogador de rotação titular é um valor já mais dentro do normal. E mais ainda, nós, como uma equipa que não é necessariamente, pronto, por norma, um grande chamariz de free agent, aqui e ali temos sempre de fazer algum overpay para ter os jogadores cá, e este overpay nem acho que seja um overpay assim uma coisa estrondosa, tanto que ele recebeu valores semelhantes, tipo, o valor do mercado dele era este, nós nem pagámos nenhum, né, tipo, nós não temos o Florida Tax, mas às vezes há o tax de não seres o contender, e nem acho que tenhamos tido isso necessariamente. Eu acho que ele gostou do projeto, gostou também, achou que ia enquadrar-se bem na equipa, e francamente eu acho que ele tem tudo para encaixar que nem uma luva no nosso modelo de jogo, porque ele tem tudo o que nós já fazemos e oferece algo mais, porque a nível defensivo ele encaixa que nem uma luva, é exatamente o tipo de jogador que nós gostamos de ter na nossa equipa, tanto capaz de fazer uma boa defesa homem a homem, e ainda por cima ele, as pessoas às vezes há um bocado, como ele já anda nisto há alguns anos, como já está na NBA, nós já ouvimos falar o nome dele há tanto tempo, as pessoas às vezes pensam quase que ele é mais veterano do que é. Ele tem 31 anos, não é nenhum jovem, mas está perfeitamente, com uma idade perfeitamente boa ainda, não é nenhum veterano em fim de carreira de todo. Ele está ainda muito bem, fisicamente está bem para acompanhar os jogadores e é um defensor no contexto de equipa, de defesa de equipa, excelente também, e ainda por cima com a capacidade e a agilidade para defender
não postes e nada disso, mas várias posições do 1 ao 3, quando necessário, e nesse aspecto ele oferece, ele é uma versão, ele há uns anos atrás, muitas vezes, era o gajo entregue para defender, tipo, muitas vezes o winger mais perigoso da equipa adversária, e nós já temos um bocado de Jalen Suggs a fazer isso, mas Pois, tendo um gajo como o Kent Davis Caldwell Pope a defender esses wingers muito perigosos, também podemos libertar o Suggs para, por exemplo, defender os point guards. sim, E a nossa defesa do ponto de ataque fica incrível, porque tens o Suggs a defender point guards, o Cantavius Caldwell Pope e o Wagner a defenderem os wingers, o Paulo Banquero a defender já mais os jogadores mais fortes, os power forwards desta vida, e o nosso posto a defender o posto. Portanto, a nível defensivo, temos um line-up de fim de jogo essencialmente feito, e a nível ofensivo, obviamente que ele, e já vamos falar disso, há certos problemas que a equipa ainda tem QB que não vão ser resolvidos por ele, mas ele ajuda muito numa coisa muito simples que nós precisamos, que é não é só, nem é só alguém que acerte os triplos, é alguém que seja uma ameaça no sentido de marcar triplos. Não é? Porque nem é só a questão da sim, sim, porcentagem sim, que ele sim. acerta, Yeah. é mais se ele está sozinho, tem de ser defendido. Porque, por exemplo, Uhum. o Suggs melhorou, mas ainda não tem aquela gravidade de tem de ser defendido em cima. E o Wagner e o Banquero têm os seus momentos a lançar, mas não atraem essa gravidade. Claro, Aquilo que claro. está no Pope é pelo menos um que, se ele vai para um canto, se ele foge, se ele faz um back cut, as pessoas têm de estar atentas ao que ele está a fazer, porque ele atrai, e isso vai abrir o jogo para os nossos dois melhores jogadores, que aquilo que gostam mais de fazer é entrar para o cesto, é jogar mais dentro do garrafão, tanto do Banquero como Sim, sim. o Ou Wagner. estar ali nas bandas da mid-range, que é o Exato. que eles gostam, tipo, aliás, os dois. Né? E nesse aspecto, ou seja, ele, hum, não sendo uma estrela, tudo o que ele traz é positivo para a equipa. Não há nada que tu olhes para o jogo dele e penses, neste aspecto ficámos um bocadinho piores. Não. Ele não é um jogador que nos melhore de tal nível que de repente estamos ali a competir com os Celtics pela Conferência Este. Não necessariamente, não é isso. Não é isso que ele traz. Mas ele é um gajo que, por um preço razoável, só traz coisas boas. Sim, e Não a é? Tipo, experiência, aliás, foi campeão em duas equipas, nos Lakers e exato. Denver Nuggets, ou seja, foi algo recente, ainda por cima, por isso tem tudo de bom, não é? E E lá traz está, essa é como tu dizes, diz, força, Não Pedro. estás a dizer, e traz essa experiência, só para reforçar esse ponto, sem ser um jogador já acabado. Não é? Porque Claro, às vezes claro, alguns claro. trazem experiência, mas já estão com 34, 35 e podem ainda No jogar caso, bem QB, mas já não se aguentam tipo um jogo inteiro e coisa e tal. Ele não, no ele está caso ele tem perfeitamente ainda 31 no seu prime. anos. Yeah, tem 31 anos, yeah. Por Ele está isso está perfeito perfeito. ainda, Yeah, yeah. e pessoalmente na nova NBA, 31 anos ainda é perfeitamente dentro do range do prime de um jogador. Tipo, ele está perfeitamente bem ainda, portanto, Uhum. nesse aspecto não há mesmo aspectos negativos no que ele traz no jogo. Eu vou realçar o que tu disseste no início, logo no início, que foi na questão dos valores, que também eu tenho vindo a falar nas outras equipas, para a malta não olhar para os valores, os 30 milhões, não é? Ou os 20 e Exato. tal milhões, que realmente isso já não é uma coisa de alarme. Eu até peguei, foi mais, eu lembro que foi recente, lá está, que eu falei disso. Foi, por exemplo, na questão do Jarrett Allen, que não vou por 30 milhões, mas eu disse primeiro, ele renovou 30 milhões, mas é daqui a 2 anos, ou seja, o contrato entra em Exato. vigor daqui a 2 anos, ou seja, daqui a 2 anos o cap vai subir 10%, que é o tal limite, mas vai subir 10% por causa da questão da Com o novo renovação dos. contrato mídia vai ser uma loucura. Vai ser 10 e mais 10. É quase certo que os próximos 2 épocas o cap vai subir 10 mais 10, ou seja, vai subir 20%. Por isso, aquele valor, os 30 milhões, não vai daqui a 2 anos, tal como, por exemplo, o Bana Debye, que foi a mesma coisa, renovou só daqui a 2 anos, já não é assim uma coisa, lá está, ui, meu Deus, monstruosa. E tem-se que olhar mais para a questão da percentagens, lá está, da percentagem no sentido do que lhe afeta ao cap space da equipa. No caso do KCP, só para o pessoal ter o contexto, 16% neste ano, depois é 14% e depois, se ele ativar a tal player option, é 12,5% mais ou menos por cento, isto claro, entrando em projeções.
porque também Claro. no contrato dele tem uma coisa boa, é descendente, ou seja, ele vai receber Exato. 22,8 milhões, depois a seguir é 21,6 e depois a player option é pelo mesmo valor. Aliás, valores descendentes, vamos falar muito disto, porque passando até para as renovações, foi muito à base de valores descendentes. Claro que sim. Descendentes, Não, pegando. e para Diz-me, as pessoas diz-me. também, e só para as pessoas também terem uma referência, eu estava aqui só a ver muito rapidamente jogadores, para as pessoas terem uma noção dos valores que se praticam nesta altura. Basta irem ver, até podem fazer o mesmo que eu fiz, que é vão ao Basketball Reference e veem os contratos dos jogadores. E basta ver os jogadores, encontram o Cantor do Pope, que tem o 76º contrato mais caro na NBA, mas basta ver os jogadores à volta dele. Imediatamente abaixo, mas essencialmente com o mesmo tipo de valores, tens o Cameron Johnson, o Malcolm Brogdon, o Clint Capella. Imediatamente acima tens o Aaron Gordon, que tarda nada vai renovar por mais, e depois tens o Brook Lopez, o Bruce Brown, Jaden McDaniels, o DeMar DeRozan, Kyle Kuzma. Ou seja, tens aqui até alguns jogadores que até atraem outro tipo de atenção, como jogadores de rotação e tipo, até de maior importância nas suas equipas. Portanto, só para as pessoas terem uma noção que isto não é os tempos em que o Kevin Garnett recebia 20 e tal milhões e era imenso dinheiro. É mesmo muito diferente. Tipo, todos estes jogadores que eu disse agora são jogadores role players. Alguns Claro. até e recebem todos 20 e tal milhões. Não é assim tão. Não é um valor despropositado para o que se pratica hoje em dia na NBA. Yeah, sim, concordo, lá está, totalmente contigo. Agora, como eu estava a querer dizer, vamos passar então para as renovações, embora porque também houve uma contratação, foi o Corey Joseph, já agora, 2 anos, pelo contrato mínimo, o total vai receber 6,8 milhões, lá está, em 2 anos, em que o segundo ano é team option. Aliás, isso é curioso porque também voltando a tocar nas renovações, há muito disto. Há muito disto. Mas passando para as renovações, tivemos então o Goga Bitadze, em que foi 3 anos, 25 milhões, em que, lá está, é descendente Uhum. o contrato dele, ou seja, primeiro ano 9,1 mais ou menos, depois 8,3, depois 7,6 no seu último ano de contrato, o que representa só 4,5% de cap no seu último ano de contrato. Não é? Exato. Depois temos o Moritz Wagner, o irmão do Franz Wagner, 22 milhões por 2 anos, mesmo estilo de contrato como ele assinou no ano passado, que é 1+1, ou seja, assina por mais um ano, mais outro team option, também, foi igual ao ano passado. Depois tivemos então exato, Gary Harris, de 15 milhões de dólares, embora o segundo ano é team option também. E por fim, quer dizer, não é o último, que eu quero deixar o do Franz Wagner, que é especial, entre aspas, deixar assim para o último. Por fim, tivemos o Jonathan Isaac, que foi uma renovação diferente. Como é que foi esta renovação do Jonathan Isaac? Ora bem, ele tinha mais um ano de contrato e estava elegível para renovar. Lá está, por mais anos. Mas os Magic usaram aqui uma estratégia que é, como os Magic tinham cap space disponível, eles pegaram uma parte do cap space que tinha, estou a falar isso na altura do. Lá está, nessa altura, quando foi para renovar com o Jonathan Isaac, e acrescentaram o valor desse contrato, ou seja, ele estava a ganhar, salvo erro, 17,5, mais ou menos, 17 ou 18 milhões, e acrescentaram mais dinheiro, mais uns milhões, para chegar aos 25 milhões de contrato que o Jonathan Isaac vai receber nessa época, 24, 25. E depois renovou ou estendeu o seu contrato por mais 4 anos, em que os valores são entre 15 milhões ou 14 milhões e meio, mas na questão do Jonathan Isaac, nem tudo é garantido. Aliás, só é garantido basicamente os 2 primeiros anos, ou seja, este próximo ano 24, 25 e 25 e 26. Depois, já no ano de 26 e 27, só está garantido 8 milhões dos 14 milhões e meio. E depois, a partir daí, só fica, lá está, totalmente garantido nessa época e nas outras seguintes, em que nas outras seguintes não é nada garantido, caso o jogador atinja a questão dos 52 jogos. Ou seja, está nas cláusulas e eu percebo perfeitamente, já agora quedas, eu percebo isto porque estamos a falar do Jonathan Isaac, um jogador com historial grande de lesões e que realmente viu-se aqui, embora isto, ao que parece, e foi reportado, foi uma
aposta, digamos, ou não é uma aposta, um voto de confiança na equipa no Jonathan Isaac, também pela época que fez, vamos ser sinceros, foi boa, mas foi uma boa jogada, vamos ser sinceros, não é? Ou seja, o jogador vai receber os tais 25 milhões nesta época, mas depois a seguir são 14 milhões e meio e depois há aquela questão, se corre mal, temos a possibilidade de dispensar o jogador sem pagar nada. Lá está, os tais 2 últimos anos de contrato. Não achas, Pedro? Sim, sim, claro que sim. Faz todo o sentido e até porque, pronto, tipo, ele, embora não tenha sido, pronto, uma lesão, hum, pronto, lesões graves, mas tipo, mesmo nos playoffs, tipo, era notório que, pronto, que há momentos em que ele fica limitado, continua a não ser pronto, uma garantia de saúde e nesse aspecto nunca se vai poder confiar no Jonathan Isaac, tipo, como um jogador que, pronto, de certeza, podemos contar com ele garantidamente, está tudo Aliás, perfeito com ele. Tipo, já na isso nunca. época, eu lembro na época regular, desculpa, Cadas, Sim, já sim. na época regular eu lembro de qualquer lance assim disputado, ganhar o salto, em que ele ficava assim meio coisa, o Mosley tirava fora. Tirava Sim. fora para ele para verem como é que ele estava e entrava, era mais o Moritz Wagner, não é? Mas Uhum. havia muita precaução no Jonathan Isaac, era mesmo tratado ali por pistas e depois tinha a prescrição de minutos, ou seja, ele sabia que jogava 20 minutos, mesmo que estivesse a defender espetacularmente bem e a correr muito bem, mesmo no lado do ataque, ele chegava àquele time limit, acabou, voltas para o banco. Era Exatamente. muito gerido por pizzas e nos playoffs também, como tu falaste bem, também notou-se bastante isso. Mas continua, desculpa lá esta Sim, interrupção. sim, sim, não, e é isso. E mesmo nos jogos, pronto, ele teve alguns jogos em que jogou bem, certamente, especialmente em algumas das nossas vitórias, e foi muito importante, mas é notório que se a coisa começa a ir para muito para cima, muito mais do que 20 minutos, pronto, começa, há ali um medo permanente e em boa verdade, pronto, nesta fase da carreira dele, sendo que ele é bastante jovem ainda, mas pronto, mas é uma carreira acidentada. hum, eu acho que quase que é melhor para ele poder fazer 20 minutos a todo o gás, em que ataca as bolas todas, e tenta fazer todos os blocos e mais algum, todos os steals, defender que nem um louco, lançar triplos e fazer isso, do que estar a tentar gerir o jogo. Se ele tivesse tido um arranque de carreira melhor, poderia-se ter tornado um jogador, ou seja, tendo essa base muito sólida de defensor, depois tornar-se um jogador ofensivo mais completo. Mas isso já, infelizmente para ele, isso provavelmente já foi. E acho que se ele se concentrar em ser um role player muito, muito útil, terá uma carreira muito mais longa e frutífera do que estar a tentar conquistar um lugar a titular, e até porque, da maneira que esta equipa está construída, não há lugares a titular para ele, Uhum. e até porque houve aí uma fase da NBA em que chegou-se a fazer isso e dava para jogar com alguém que não é de todo poste a poste, mas curiosamente nos últimos anos não é que esteja a jogar no low post, não é isso, mas a importância do poste eh, em volta do qual a equipa joga e até na proteção de garrafão, nota-se que há uma importância, um poste que se consiga manter em jogo e que não seja completamente comido vivo em pick and rolls, tem muita importância na NBA moderna. E o Isaac tem a altura, mas não tem, pronto, o corpo para aguentar alguns postos, portanto é sempre importante para nós, quanto mais não seja, ter uma rotação possível de bigs para colocar a poste, para poder colmatar, pronto, para poder jogar com certas equipas em que, não é? Para dar um exemplo, nós acabámos por ser eliminados pelos Cavaliers e que quase que tinha dado para ganhar quase, mas acabou por não dar. O Jarrett Allen e o Mobley a dominarem por completo no garrafão e, portanto, essa série foi um exemplo de que, mesmo na NBA moderna, abdicar por completo de uma presença física no garrafão, às vezes pode ser um tiro e, portanto, Uhum. quase que resulta melhor. No nosso caso, como não temos nenhum big estrela, mais vale ter uma boa rotação e, acima de tudo, uma rotação com variedade, com jogadores que oferecem coisas diferentes. Não é? O Wendell Carter, o Mo Wagner e o Isaac
qualquer um deles jogando aposta oferece opções completamente diferentes um do outro e acho que é bom ter essa rotação e essa variedade estratégica. Sim, concordo contigo. No resto das renovações que eu já citei, Gary Harris, Moritz Wagner, Goga Bitadze, gostaste e também pelos valores de contrato, lá está, o Bitadze é descendente e o Gary Harris e o Moritz são um mais um, ou seja, para o ano, os seus Magic coisa, é só não ativar a Team Option, não é? E ir buscar outra alternativa, não achas? Exato. Assim, acima de tudo, o que foi é conseguimos, ou seja, não havendo, e de facto, e na minha opinião também não havia necessidade de estar já a entrar em loucuras de rebentar a equipa toda para ir buscar estrelas, também não havia, em boa verdade, nesta off-season, não havia assim um enorme número de estrelas para ir tentar buscar, e mais vale Uhum. guardar as armas À as altura certa. munições para off-seasons em que haja mais, pronto, free agents mais apetecíveis para gastar esse dinheiro todo. Para já, nós estamos a contar, olha, quase fazendo uma piada parva, né? Estamos a bancar Uhum. numa melhoria dos nossos dois melhores jogadores, e até porque com tudo o que vimos de bom do segundo ano do Banquero, mais do que ficarmos contentes com o jogador que ele já é, o que isto fez foi aguçar a boca do jogador que pode vir a ser. E Uhum. quando ficamos, quando sabemos, ok, estamos razoavelmente estáveis no que respeita àquele nosso core de estrelas, agora é construir uma equipa. Há espaço para uma terceira estrela nesta equipa e há vários alvos em que se podia ir para uma terceira estrela nesta equipa, mas para já, e acima de tudo, com o que eu vi este ano, era tentar ir buscar o melhor possível. Não havendo essas grandes estrelas para entrar, acho que a continuidade é sem dúvida uma excelente aposta e mais. Mesmo que tivéssemos conseguido alguns dos alvos pessoalmente a nível de point guard, que tentámos e não deu, mesmo assim era um jogador extra, não era tipo uma revolução da equipa, era mais um jogador, era mais uma opção e uma opção diferente a nível de base. Não conseguimos, mas mesmo com esse base extra ou não, teríamos sempre apostado na continuidade, até porque claramente os indícios foram bons, agora é continuar a tipo, acima de tudo continuar a crescer e com um bocadinho mais de esperança, sempre que e agora continuar a crescer, mas com estas ambições sempre um bocadinho mais altas cada ano, que é assim que se cresce e que se constrói boas equipas. Sim, sim. Yeah, lá está, concordo com o que está, basicamente com tudo o que tu disseste. Agora, vamos passar para a renovação, que eu não sei bem da tua opinião, que é do Franz Wagner. Franz Wagner assinou a Max Rookie Extension de 25%, em que pode haver possibilidade de haver o tal increase, ou seja, o tal bónus Uhum. de subir para 30% caso ele cumpra critério do All-NBA, que é as tais Derrick Rose Rules, digamos assim. Ser All-NBA ou ganhar o prémio MVP e acho que também o Defensive Player, também acho que entra nisso. Acho que também entra nessa questão de Derrick Rose Rules. Exato, também entra nessa questão. Do Derrick Rose Rule, desta questão do increase dos bónus. Uhum. É assim, lá está, os valores dele são os 225 milhões, que são os quais 45 milhões anuais, mas lá está, como eu disse há pouco, traduz nos 25% do cap. A meu ver, eu acho que ele não é jogador para esse valor, a meu ver. Pode ser, pode vir a ser, pode, mas eu acho que aqui, como é que eu vou dizer isto? O único jogador que é no-brain da classe dele que merecia ganhar isto era o Scottie Barnes. E mesmo sem good, está ali perto. Daqueles casos que é, não há discussão, pega lá o contrato e siga. O Franz Wagner é um bocado já assim, estás a ver? Porque acho que pode criar assim um mau precedente. E eu digo isto por causa da questão do Jalen Suggs. Que ao que parece, ele já foi reportado que o homem exige os 30 e tal milhões. Porque 30 e tal, até falou no report que eu vi, ele pedia valores perto do Quickly, que é 32 milhões e meio, que é mais ou menos isso. O Quickly também renovou uma rookie extension.
porque, ao que parece, um jogador não quer receber metade do Franz Wagner. Ou seja, se os Magic derem uns 22 milhões, 23 milhões, é basicamente metade do que o Franz Wagner vai receber. Mas pronto, eu percebo o malta que diz, não sei o quê, mas estás a falar com um jovem com muito potencial, essas coisas todas. Mas mesmo assim, os tais 25% do cap e olhando mais para o futuro, eu espero que lá está. Não vou dizer que vai ser a mesma coisa, porque aliás são jogadores diferentes, não é? Mas só espero que nós não sejamos assim como, por exemplo, os Denver Nuggets, um bocado, estás a ver, esganados, porque temos ali um jogador, Michael Porter Jr., que, no caso dos Denver Nuggets, deram aquele valor a ele, porque acreditavam no futuro dele e depois chegou ao fim não correspondeu. Mas gostava de saber a tua opinião, Carlos, sobre esta questão toda do França. Sim, eu acho que eu diria assim. Os outros dois jogadores que tu disseste que dessa rookie season mereciam os valores que estão a receber, mesmo o Scottie Barnes, e eu também acho que o Scottie Barnes é provavelmente o melhor, ou pelo menos com mais potencial desta classe, chamemos assim, mas mesmo ele não é uma garantia. Há ali incertezas também, principalmente quando se está a falar deste nível, destes valores dos jogadores. Mas, por exemplo, um jogador como o Şengün, eu aí não vejo uma enorme diferença a nível de risco entre o Şengün e o Wagner. E eu gosto muito do Şengün, gosto muito do Wagner também. Não vejo uma enorme diferença. Até porque o Şengün tem, do mesmo modo que o Wagner tem, tipo, quando se começa a avaliar o jogador como uma potencial estrela, começamos a ser mais exigentes em certas coisas. E obviamente o Wagner, e nós também estamos ainda, pronto, ficámos ali um bocado tristes com aquele final, mas o Wagner, a inconsistência do lançamento é a grande coisa que se pode apontar ao Wagner. E as duas coisas que pode apontar ao Wagner é a inconsistência do lançamento e de que modo é que essa inconsistência do lançamento lhe limita o teto. Porque com estes valores, o que nós queremos é que os jogadores cresçam e não querendo reduzir isto a coisas básicas de estes números, né? Tipo, reduzir tudo a números, nós queremos que as nossas duas estrelas comecem a representar, porque quando começamos a pagar estes valores, o tempo de a equipa dividir toda a bola e ninguém ter estrelato já foi. Temos de começar, tipo, estes jogadores têm de começar a assumir mais. E então, o Wagner, no ano passado, subiu a média de pontos para 19,7. Nós queremos um bocadinho mais. Queremos 22, 23 e queremos o Wagner já com 20 e muitos, tipo, ali a tentar ser o melhor jogador da NBA. É isso que nós queremos, é esse o salto que nós queremos que eles deem. E, porque o Wagner, o que ele oferece é a versatilidade. O que o Wagner oferece é muito do que o banqueiro faz, não tão bom, mas mais versátil. Essa é a grande utilidade dele. E eu não me importo com o valor, simplesmente porque nenhuma equipa na NBA hoje em dia consegue escapar a uma coisa destas. Nenhuma. A tua segunda estrela recebe o max, sempre. A não ser que a tua equipa seja uma desgraça, que já não somos. Se nós tivéssemos ficado em último na NBA, se tivéssemos tido outra época de desgraça e tivéssemos a pagar max extensions ao nosso segundo melhor jogador e a preparar para pagar outra, pronto, uma loucura também ao banqueiro, aí eu dizia, epá, nós não estamos com resultados que nos permitam estas loucuras. Não queremos ser os Wizards. Nós não queremos ser os Wizards. Mas nós não somos os Wizards. E neste momento temos 2 estrelas. O cap ainda permite acrescentar a maneira que está construído. Ainda há mais uma estrela também. Não tem de ser só 2 estrelas e o resto. Eu acho que na NBA moderna e acima de tudo com a subida do cap, não acho que este contrato se vá tornar um albatroz, um peso nas costas das nossas finanças que nos afete completamente a equipa. Não acho mesmo. Porque não te esqueças, estamos a pagar estes valores à nossa segunda estrela. No caso do Michael Porter Jr., o problema do Michael Porter Jr. é que é a terceira estrela e é uma terceira estrela que com
há coisas no Michael Porter que eu gosto muito e eu compreendo o appeal, né, o desejo de querer pagar ao Michael Porter Jr., mas as limitações do Michael Porter Jr. são muito mais gritantes. Aliás, é quase totalmente o oposto do Wagner. O Michael Porter Jr. é um lançador incrível, absurdo, que basicamente não faz mais nada. Está Sim. melhor defensivamente, ou melhor, defensivamente antes era uma desgraça e agora é só mau, que é uma melhoria. Pronto. Continua a não ser especialmente bom, mas já não é aquele buraco negro que era antes. Mas o Michael Porter Jr., só que o que ele oferece é tão útil na NBA que tem sempre um bump no salário. Né? Porque o lançamento, especialmente daquele nível, e não só daquele nível, mas indefensável, porque uma coisa é teres um base 6-2 a lançar muito bem, outra coisa é teres um gajo com a altura do Durant a lançar daquela forma. É por isso, uma das muitas razões porque o Durant é muito perigoso não é só ele lançar muito bem, é ser impossível defender. Porque ele é muito alto, lança muito alto e não há nada. Se o lançamento sai, não há nada que possas fazer para bloquear, é fazer figas que não entre. E isso é muito útil. Mas em tudo o resto, o Michael Porter não oferece grande coisa. É um ressaltador aceitável, mas não mais do de resto, mais nada. E é por isso que ele é a terceira estrela, e é por isso que, mesmo sendo a terceira estrela, ele neste momento já nem é a terceira estrela da equipa, na verdade, porque foi suplantado pelo Aaron Gordon, entretanto, a nível de importância para a equipa, e por isso é que se tornou um albatroz. Eu consigo ver um futuro em que o Wagner não cresça tanto como eu quero para ele e se torne uma terceira estrela, mas na NBA moderna ainda é aguentável. E mesmo assim, eu acho que, ou seja, se eu preferia que ele recebesse mais na ordem dos 30 e muitos 40, claro, Sim, sim. isso era o que eu preferia. E é o que eu acho que o que ele já mostrou merece esse valor. Mas isto é o problema clássico de contratos a jogadores jovens. Tu estás a pagar pelo que achas que ele vai ser e não pelo que é. E acima de tudo, estás a pagar por outra coisa, que é se estás a pagar para não correr o risco de ofender um jogador com claro potencial e depois não vê-lo a ser muito bom noutra equipa. E numa equipa como a nossa, que não é normalmente um destino de estrelas, tu vais sempre pagar um bocadinho de tax. O melhor exemplo que eu tenho é, em nenhum momento, o Rashard Lewis, naqueles nossos Magic, em Yeah, nenhum yeah. momento ele jogou o suficiente para merecer aquele contrato todo. Ele nunca jogou ao nível do seu contrato. E, no entanto, foi incrível, foi super Sim. útil e Yeah, yeah, nunca yeah. tínhamos tido aquelas runs que tivemos, incluindo a run à final, sem o Rashard Lewis. Em vários Exato. momentos ele foi completamente... Se ele merecia aquele dinheiro todo, não. Nunca mereceu. Foi sempre dinheiro a mais e nós pagámos dinheiro a mais porque éramos os Magic e tínhamos que pagar a mais para os jogadores virem jogar na nossa equipa. Claro, claro. Mas são riscos que tu corres. Neste caso foi para ficar na nossa equipa e não para vir para a nossa equipa, mas são riscos que tu corres. E tu tentas minimizar o risco ao máximo e, claro que se o Wagner chegar aos playoffs este ano e o lançamento continuar uma desgraça, claro que vamos ficar todos de coração nas mãos, tipo a dizer, oh meu Deus, o que é que fizemos? Mas é também importante não esquecer que o Wagner quase que nos engana, porque ele, em muitas coisas, é um jogador tão estável e tão sólido e tão consistente que é fácil esquecer que ele está no terceiro, que ele tem só 3 anos de NBA. Sim, sim. Porque, Ele, aliás, no ano de rookie dele, eu o que me espantei foi que parecia que não estava no seu ano de rookie. Parecia que tinha, olha, tinha os anos de experiência do irmão, por exemplo. Parecia é que já estava isso. aí há uns anos como o irmão. A grande característica dele que o torna bom é também o que o torna às vezes estranho de avaliar, porque as pessoas às vezes depois começam também a gerir as expectativas com ele de uma forma que não fariam com outros jogadores de terceiro ano. É um bocado Sim. como pais, tipo, lembro sempre uma história tipo de pais que têm crianças muito altas e depois às vezes tipo, a criança é tão alta que, sei lá, um miúdo de 3 anos parece que tem 6 e depois as pessoas estão a estranhar porque é que ele fala de forma tão abebezada ainda, porque tipo, como é que uma criança tão grande parece um bebê ainda? E engana porque é muito alto. Neste caso, a NBA o Wagner engana porque joga de forma tão sólida, geralmente, que parece mais veterano do que é.
E, portanto, nesse sentido, eu acho que é um risco que não me incomoda assim tanto. Se eu preferia que fosse um bocadinho menos, sem dúvida. Mas na NBA moderna, esta ideia de que os jogadores recebem valores descendentes conforme a importância que têm para a equipa, e simplesmente não acontece assim. Sim, sim. Tal como não aconteceu com Tatums e Browns, tal como não acontece dessas coisas, O próprio DeAndre Ayton, que os Suns tiveram que dar, não é? Por causa dos é isso. Pacers, não é? Da maneira E o que as Andre coisas Ayton não era o segundo melhor, era pai, o terceiro ou até quarto, estava ali em disputa com o Michael Bridges na altura. Não é? é um bocado isso, hum, e acho que, pronto, nós temos de aceitar que temos estes dois valores. Não acho que vão ser nem este, nem o banqueiro, mas no futuro, nenhum deles acho que vai ser assim uma âncora enorme na equipa. Pronto, que eu, mais uma vez, eu preferia pagar um bocadinho menos, mas não é assim que as coisas funcionam. Sim, sim, sim. É muito raro hoje em dia, principalmente equipas que já vão aos playoffs. Mais uma vez, é por isso que eu repito: se nós tivéssemos uma equipa que não só não está nos playoffs, como nem cheira aos playoffs, não tem nada que estar a dar maxes, às vezes nem a um, quanto mais a dois jogadores. Hum, Né? Mas nós agora já uhum. somos uma equipa de playoffs, e até não só somos uma equipa de playoffs, como somos uma equipa de playoffs com tipo desejos numa conferência este que não tem assim tipo à parte a continuidade dos Celtics, não há assim uma quantidade enorme de equipas que tu pensas, isto são claramente melhores do que nós não temos eles, de pronto, de sonhar para cima. Eu que sou sempre um gajo que diz tempera as expectativas, não exageres nas ideias. Agora, neste momento, estamos na fase de sonhar um bocadinho mais alto, sem cometer grandes exageros, sim, mas eu acho Sim, que este valor é sim. um bocadinho mais alto, mas não é um enorme exagero para o que ele pode entregar. Ok. Sim. Lá está. E é um bocado. Pronto, eu fico sempre com aquela sensação, pronto, porque eu sou um gajo assim. Que pronto, vem estas marcas, não só na minha equipa, como também as outras, eu fico assim, mas é um bocado como te disse, estamos a entrar na era moderna, que agora não é só apenas o melhor jogador, o franchise player, também lá está, o segundo melhor jogador também vai acabar por também levar com isto. E pronto, já é tal questão, É é uma esta era tendência. moderna, é esta era moderna, a tendência, os próprios jogadores que agora são, lá está, pegam mais nessas questões dos contratos, são mais exigentes. Só que lá está, isto leva-me para um caminho, mas isso pronto, dava para uma bela conversa, caras, que era um caminho, que era um tema, que era a questão dos contratos de NBA caminhar para não ver os tais contratos médios, ou seja, desaparecer aqueles contratos de 20 e tal anos, ou seja, é basicamente chegar a um ponto, ou ganhas o contrato mínimo, que é o que acontece a muita gente, ou ganhas contratos na ordem da mid-level, que é os tais de 11, 12, 13 milhões, ou se não ganhas no Max, quase. Lá estão os tais É, 40 milhões, 30 e tal milhões, 50, 50 milhões ou 60 milhões já é, ou 50 e tal milhões já é o Super Max. Os tais 35% do cap. Mas pronto, como digo, isso dava para outra conversa interessante, que era a questão, lá está, mesmo no meio dos contratos, aqueles contratos dos tais 20 milhões, não é? 20 e tal milhões, estão a começar. Aliás, nota-se, vamos pela ficha salarial, no geral, não tem assim muitos jogadores nessa casa dos 20 e tal milhões. Mas pronto, mas é exato. como disse, estava para uma boa conversa para outro dia. Agora, passando aqui, assim, off-season em si, não há assim mais nada aqui de acrescentar aqui dos Magic. Questões para resolver, trocas, contratações médicas, também tem o plantel fechado, lá está, foi como um bocado que disseste, guiaram-se pela linha da estabilidade, mantiveram aqui os jogadores da equipa, claro que houve algumas saídas, não é? O Michael Fultz acabou por sair sem contrato, mas pronto, nós Sim, percebemos, nós adeptos médicos percebemos o porquê, não é? Muito por causa das questões físicas. claro. Joe Ingles foi para os Timberwolves, lá reunir-se com o Mike Conley e o Gobert, não é? Exato. E depois também tivemos outras saídas como o Kevin Harris e o Okeke, que também saíram, mas isso aí são saídas, não faz falta Exato. quase. Depois no Exato. draft, pick número 18, Tristan da Silva, do caminho da Summer League, um jogador certinho, vamos dizer assim.
que não tem uma característica altamente boa. Acho que lá está, é um jogador que faz um bocadinho de tudo. É eficaz no lançamento, não tem medo de pôr a bola no chão, seja em drible, lá está, ou atacar o cesto. Defensivamente, vejo ali qualquer coisita, mas quedas, que opiniões tens aqui do Tristan da Silva do que tu viste, não é? Sim, do que eu vi, de facto, concordo contigo. É um jogador, é uma jogada de baixo risco, de baixo risco a nível de escolha. Do que vi dele, é um jogador que vai andar a rodar muito à espera de uma oportunidade para ter alguns minutos, mas não antevejo que este ano certamente seja um ano em que vejamos um grande contributo assim importante. Agora, questões, como eu estava a dizer, para resolver não temos isso, mas há ainda algumas coisas, que é o Wendell Carter, que está elegível para renovar contrato, embora tem mais de 2 anos de contrato, por isso, se os Magic não resolver este caso este ano, não é nada alarmante, lá está, não é free agent do ano seguinte, por isso pode ser resolvido no próximo ano. Temos o caso de Jalen Suggs, que eu já falei aqui um bocadinho, não é? Um jogador que, ao que parece, ele não vai muito na coisa de receber um contrato de 20 milhões. Ao que parece, ele quer lá está a puxar para o seu lado, para a sua carteira, os tais 30 milhões. A minha questão, Pedro, é: achas que ele vai renovar antes da época começar, que é onde acaba, basicamente, acaba o limite de ele estender contrato com a equipa, depois só renova no dia seguinte pós as finais da NBA, que pode voltar a estar a negociar com a equipa, embora nós sabemos que existe sempre tapering, não é? Mas, mas achas que o Suggs pode ser um caso resolvido nesta training camp, pre-season, antes da época começar, ou achas que este dossiê vai ser só em junho resolvido? Hum, eu tenho alguma dificuldade, porque eu acho que ele quer um bocadinho mais. Acho que o valor que Orlando quer também não é o valor que paga ao Catarinense Caldwell Pope. Eu acho que os Orlando querem tentar ficar um bocadinho a meio, não é? Entre 22 e tipo 32, querem ficar ali a meio, naqueles 27, 28. Acho que é Sim, o que é os o que Orlando também querem tenho lido. conseguir. Também tenho lido isso, que... É, Uhum. e eu acho que muito mais que 30 milhões já é um grande risco para um jogador como o Suggs. Acho que mesmo que acabe por ficar não muito longe dos 30, voltamos à coisa, que é o que é que se paga hoje em dia na NBA por certo tipo de jogadores. Porque o Suggs, é fácil ver o Suggs como um jogador estilo Cantavis Caldwell Pope, mas quando eu expliquei que ele e o Suggs combinam muito bem e fazem coisas muito bem, a nível defensivo, o teto do Suggs é muito mais alto do que o Cantavis Caldwell Pope. O grande problema é se a melhoria no lançamento que vimos dele é suficiente para colmatar, pronto, porque antes era um grande impedimento ao jogo do Suggs. E um jogador com, eu não acho que vá ser, um jogador com potencial de defesa de ir, vai sempre conseguir atrair algum dinheiro. E o Suggs tem esse potencial, tipo como o Marcus Smart desta vida. Claro que também não vais pagar ao Marcus Smart 40 milhões de euros. Não é isso que o Marcus Smart merece também. Mas acho que se conseguirmos manter aquilo nos 20 e muitos ou 30 e muito pouco, não muito mais do que isso, acho que penso que foi o Zach Lowe que disse que se eles conseguissem ficar ali mesmo à volta dos 30, se não mesmo 30 exato, que ambos os lados ficariam satisfeitos. E eu nesse aspecto concordo com o Zach Lowe, que é, não acho que seja despropositado para um jogador com o potencial que ele tem defensivo, porque no Suggs é tudo uma questão de potencial defensivo. O Suggs no seu melhor, e mais uma vez é um jogador ainda com espaço para crescer, é um jogador que nos oferece numa NBA dominada por ball handlers e por jogadores por pick and roll e por jogadores que procuram mismatches
nos pick and rolls, um jogador como o Suggs, que consegue defender de estilo carraça um jogador em cima, isto é essencial na NBA moderna e, aliás, muito do sucesso que tivemos, que acabou por não resultar numa vitória na ronda, mas muito do sucesso que tivemos contra os Cavaliers veio de teres um Suggs escolhendo os momentos para simplesmente destruir a alma, às vezes do Garland, às vezes do Donovan Mitchell. E ele fez um trabalho incrível em ambos esses jogadores, em muitos momentos cruciais do jogo, quando era preciso mesmo apertar a defesa. E isso que ele faz é valioso. Claro que, pronto, vamos ter de explicar-lhe que lá, porque as estrelas recebem certos valores, não quer dizer que ele agora vai receber tipo 40 milhões, não é isso. Mas eu acho que se conseguirmos meter aquilo nos 20 e muitos já seria porreiro. Acho que se conseguirmos manter muito perto do 30, acho que é satisfatório para ambos os lados. Mas, claro, obviamente, este dinheiro começa a acumular, né? Estas, né? Dás estes valores um ao outro, assim, começam a acumular. Mas não acho descabido, mais uma vez, na lógica moderna do que se paga a jogadores. No caso do Suggs, o Suggs é um jogador de rotação, sim, mas é um jogador de rotação com potencial defensivo que já está a ser mostrado, mas pode ser ainda melhor. E outra coisa que é, há coisas que o Suggs não está a mostrar que não é impossível ainda que ele desenvolva. O lançamento pode continuar a melhorar um bocadinho. Por exemplo, o exemplo que eu dou é não é um bom exemplo porque é um jogador depois com um historial de lesões horrível, mas tirando o historial de lesões horrível da equação, tu tinhas um gajo como o Lonzo Ball com aquele lançamento esquisitíssimo e que o lançamento dele era um handicap e na segunda fase da carreira de Lonzo Ball o lançamento tornou-se um ponto positivo. Quando entrou na NBA era acima de tudo um jogador que defendia, era bom defensivamente e incrível a passar, e embora ele continue bom a passar, ele melhorou muito na defesa e melhorou muito no lançamento. Não sei se o Suggs alguma vez ficará com o lançamento do nível que o Lonzo Ball conseguiu ter, mas, por exemplo, se o Suggs se tornasse o tipo de jogador, se o Suggs se transformar na melhor versão que vimos do Lonzo Ball antes das lesões, isso vale 30 milhões. Se tivermos isso do Suggs, isso vale 30 milhões na NBA moderna. Um jogador que lance porreiro e defenda incrivelmente bem e que não comprometa no passe. Sim, e não sei se o facto. Sim, o Suggs, sim, concordo também com o que estavas a querer dizer, mas o Suggs acho que lá está a chegar aos valores de 30 milhões foi por causa claramente da nomeação para a NBA Defensive Team. Porque se caso ele não tivesse essa nomeação, eu acho que lá está, ele aí, ok, ele está a jogar com esse trunfo, lá está, nas negociações, cada um usa os seus trunfos que pode, e o caso do Suggs deve usar esse que é, olha, eu fui nomeado dos melhores defesas, que foi verdade, atenção. E outra coisa, mas também mas é preciso dar-lhe crédito que ele não foi nomeado só porque sim. Foi nomeado porque jogou a esse nível. Porque jogou a esse nível. Sim, exato. E, portanto, foi justo. Ou seja, é um trunfo que ele tem, mas é um trunfo que ele mereceu. Né? Tipo, exato. Ou seja, tipo, é um trunfo que ele merece ter e nós também não podemos estar naquela coisa que é, às vezes, na ânsia de ter jogadores baratos, depois tem jogadores maus. Né? Tipo, às vezes a qualidade paga-se e o Suggs já mostrou certas qualidades que merecem um contrato naquele nível. Ele não pode estar a querer beliscar os níveis das estrelas, mesmo estrelas. Desde que ele não esteja com ideias disso e que está um bocadinho, mas desde que a malta explique, calma, 30 pode ser 35 ou 36, calma lá um bocadinho nesse, tipo, calma lá, muita calma nesse pedaço, acho que sim. Se ele insistir muito nisso, vamos ver, mas francamente, mas vou-te ser sincero que gosto muito do Suggs do que ele oferece, mas o Suggs tem de ter noção que continua a ser um jogador com um lançamento que está muito melhorado, mas não perfeito, e eu acho que ele pode ter um bom agente, diria-lhe no ouvido, calma lá, porque podes ter um banho de realidade bastante grande se te meteres no free agent market, porque outras equipas vão ter muito medo da tua falta de lançamento. Ou pelo menos da inconsistência neste momento. Portanto, eu acho que
é importante que alguém explique que ele tem margem de manobra de negociação para conseguir um bom valor para ficar nos Magic, mas que, ao contrário de outros jogadores que aceitam descontos para ficar na equipa que gostam e abdicam de melhor dinheiro noutras equipas, no caso do Suggs, eu não vejo grandes equipas que estivessem dispostas a pagar mais do que 30 milhões para eu ter. Sim, sim, Portanto, é sim, importante que alguém concordo. nos explique que ele tem alguma margem de negociação, mas não tem assim tanta. Sim, sim, isso lá está, concordo com o que estás a dizer. Ou seja, cuidado com brincar com o fogo, neste caso. Yeah, exatamente. Agora, passando para o próximo tópico, 5 titular. Quedas, não vai fugir muito ao do ano passado, não é? Wagner, banquete, não é? Suggs também, KCP, que foi a nossa grande contratação. O posto, fala-se muito do Jonathan Isaac, se for uma aposta séria, mas não me cheira. Acho que vai continuar a apostar no Não. Randall Carter. O Jonathan Isaac, só se for em matchups muito específicos, é que pode jogar mais tempo ou até ser titular. Mas acho que, não sei se seja a minha opinião que a minha, eu acho que vai ser mesmo a do ano passado, tirando a questão do KCP, não é que vai passar a ser titular. Eu acho mesmo que vais ter qualquer coisa como, né, olhando, nós no ano passado falámos disso, da rotação, e a conversa não mudou muito, mas, por exemplo, vamos dizer, se dissermos assim no abstrato que o Carter se calhar joga, por exemplo, 25 minutos, ou entre 25 e 30 minutos, os restantes cerca de 20 minutos que sobram nessa posição será metade para o Wagner, metade para o Isaac, e depois os outros, mas tanto o Wagner como o Isaac vão ter minutos nos que sobram do banqueiro. Ou seja, entre os minutos que sobram do banqueiro e os minutos que sobram do Carter, há ali cerca de 15, 20 minutos para o Isaac e para o Wagner e que mudarão conforme o jogo. Ou seja, num jogo contra uma equipa tipo os Warriors, vais ter mais minutos para o Isaac. Num jogo de uma equipa com vais ter menos minutos para o Isaac, vais ter mais Wagner, mais Carter, porque precisas de mais corpo lá no meio. Mas acho que vais continuar a ter isto, que é o Carter como titular e como o gajo que vai ter mais minutos, mas é mais minutos que é tipo 25, 26, 27, talvez, de média minutos, e o resto dividido de forma mais ou menos distribuída pelo restante do nosso frontcourt, conforme a necessidade. E nem acho que haja assim uma necessidade de estar tipo, a fechar um 5 titular dessa forma. A única coisa que está fechada é os restantes 4, com obviamente o Caldwell Pope no lugar do Harris, né? Tipo esse upgrade. E um upgrade maior ainda, porque o Harris era um jogador que era titular um bocado em muitas coisas, às vezes só em nome, porque era um titular que não jogava minutos de titular. Jogava a titular, mas não jogava 30 minutos por jogo. Neste caso, a grande mudança é que vai sobrar um bocadinho menos minutos com a melhoria do Suggs e a contratação do Caldwell Pope. Os bases suplentes vão ter menos minutos que valem, ou seja, um jogador como o Colhan, como o Lente vai minutos, mas há o Colano vai começar a escassear um bocadinho de minutos para o restante das equipas, porque vais ter dois claros titulares que vão jogar 30 minutos por jogo, cada um, de certeza, e então os minutos para base, se o ano passado nós falámos, quando fizemos a divisão, dessa incerteza a nível de bases e um bocado a época ser uma forma, íamos um bocadinho à procura de perceber quem são os nossos bases do futuro, e distribuir um bocadinho de minutos para ver o que é que tínhamos. Neste momento, o frontcourt está mais ainda com a não contratação. O backcourt está plenamente entregue a Suggs e Pope e bem entregue. Não tenho nada contra essa estratégia. Sim, embora pronto, já até irei tocar na questão, pronto, o 5 já está falado, eu acho que pronto, faltava-nos aquele tal de base, não é? De construção, que nós tentámos ali um Ty Jones, só que o homem não quis ir nem para nós, nem para os Miami Heat, ou seja, ele deve ter qualquer coisa contra a Flórida, e acabou por ir assinar pelos Phoenix Suns, e ao que parece o argumento que ele mais usou não foi a questão do dinheiro, os Magic até davam bom dinheiro e os Miami também, que, embora o Miami era por via sign and trade, eles não tinham cap, sign and trade que até acho que envolvia o Duncan Robinson, salvo erro, mas o Ty Jones acabou por não
assinar connosco e foi para o Santos, para a tal equipa de contender que ele tanto queria e assinou pelo mínimo. Pronto, agora acho que a questão do playmaking vai ficar muito em cima das costas do banqueiro, sinceramente. Também tem o France, é verdade, mas acho que, não sei se é a minha opinião que a minha, o Suggs acho que já está a saber que não é um base puro, é aquele 2, não é? O shooting guard, não é? E mais, como já falamos aqui, em que a sua, digamos assim, as suas maiores balias são claramente as defensivas, não são as ofensivas, não é? E por isso, a meu ver, acho que os Magic, e já passando na previsão da época, acho que vai sofrer um bocadinho com isso. Vai ser uma equipa, vai continuar a ser uma equipa espetacular a nível ofensivo, vamos estar secretamente no pódio das melhores equipas do rating defensivo. Ainda por cima agora com a vida do KCP acredito cada vez mais nisso. E depois também penso, lá está, com o Jonathan Isaac, se estiver tudo bem, isso tudo acho que é possível. Mais os jogadores como o Banqueiro, a continuar a evoluir no lado defensivo também. Mas eu acho que no ataque vamos continuar a sofrer um bocado aqueles problemas do playmaking, de estar muito dependente do que o Banqueiro vai decidir ou que o Franz Wagner vai decidir. Não achas, Pedro? Não, sem dúvida. E não é que eu não perceba. Eu percebo o modelo, eu percebo a ideia. Se olhares para a nossa equipa, em muitos aspectos, é quase uma fotocópia a nível de modelo estratégico do que fazem os Celtics, que ganharam. Jogam sem um playmaker puro, só que a razão porque os Celtics conseguem inventar-se assim é porque no momento em que o playmaking não está a resultar e as entradas para o cesto não estão a resultar, eles têm muito bom lançamento. Ou seja, nos momentos em que a estratégia ofensiva empanca um bocadinho, eles simplesmente começam a soltar bombas de fora e muitas entram porque a maioria da equipa sabe lançar muito bem. Logo, nós não temos essa arma. Portanto, por norma, né, quando fala dos grandes modelos de vitória na NBA moderna, ou bem que tens excelente lançamento, ou bem que tens excelentes playmakers. Não é? Tipo, excelente lançamento, vamos falar, por exemplo, de exemplos como os Celtics, como os Warriors, nos últimos anos ganharam. Excelentes playmakers, vamos falar de exemplos como os Nuggets e os Mavs, que são equipas que não são tão boas a nível de lançamento como estas outras, mas têm playmakers tão bons e tão capazes de criar esse desequilíbrio que criam lançamentos fáceis para os outros jogadores. Há alguns de triplo, outros não, mas acima de tudo lançamentos fáceis. E nós não temos ainda isso. Eu acho que este ano vai acontecer uma de duas coisas, nenhuma das quais me zangaria, mas uma de duas coisas vai acontecer. Eu acho que nesta nova evolução da equipa, eu acho que eles vão tentar pedir às nossas duas estrelas que façam uma destas duas coisas que eu vou dizer mais, que é marcar e passar. Eu acho que vais ter uma ou duas coisas. Ou vais ter um banqueiro a marcar essencialmente o mesmo número de pontos, mas a assumir-se claramente como um point forward puro. E vais ter o resto da equipa toda a lançar mais. E até o próprio Wagner a assumir-se mais como um marcador de pontos, não muito diferente do tipo de apoio que um Irving dava ao LeBron James no seu melhor. Ou seja, tens um jogador que é claramente o playmaker e o outro está lá para marcar pontos ao lado dele e oferecer playmaking secundário. Pode ser isso uma das hipóteses. Ou vais assumir banqueiro, tipo, dizer ao banqueiro, marca mais, assume mais como a estrela, ataca mais o cesto, queremos-te a marcar 30 pontos por jogo, não de média, mas tipo regularmente. E se for esse o caso, provavelmente vais pedir ao Wagner para assumir mais despesas de organização, muito pick and roll, Wagner banqueiro, porque a coisa que às vezes me zanga mais no Wagner é o potencial que ele tem como playmaker no pick and roll e como muitas vezes ele está tão... Ele às vezes, em certos momentos, joga tanto para a equipa e para passar a bola e tipo essa distribuição justa da bola por todos, que às vezes fico tipo, não, pega na bola, assume, vai, Sim. Ele vai às para o vezes fica cesto. assim um bocado tímido, fica assim tímido, não é? Às vezes fica tímido e não é está tímido. Ou seja, na minha versão ideal desta equipa,
eu gostava de ver o Banquero ainda a ser um bom passador de bola e a ter bola nas mãos, sem dúvida. Não queremos que ele perca essa característica, que é uma ótima característica que ele tem, mas mais agressivo, mais marcador de pontos, mais a atacar o cesto, mais. Ou seja, quero mais pontos do Banquero, quero a tornar-se ainda mais agressivo, como foi nos playoffs. E quero o Wagner com mais bola na mão. Nunca vai ser um point guard puro, não é isso. Mas, mais uma vez, esta comparação já fizemos noutros tempos, passa as comparações de qualidade só a nível de função na equipa, não muito diferente do que acontecia com o Pippen com o Jordan. Que a certa altura o Pippen tinha muito mais a bola nas mãos, assumia essa tarefa de point forward, para o Jordan estar mais solto para marcar pontos e não ter de fazer tudo ao mesmo tempo, somente com a idade do coisa. Portanto, eu acho que um dos dois vai ter mais bola nas mãos a nível de oportunidades de passe e de pick and roll, e um dos dois vai marcar mais pontos. Acho que não vai acontecer, porque não acho que vai acontecer, por exemplo, os dois de repente tornarem-se muito mais agressivos a nível de marcar pontos, porque para estarem os dois muito mais agressivos a nível de marcar pontos, terias de ter, por exemplo, um Suggs a assumir-se como um point guard tradicional, que não é. E o Canteris Caldwell-Pope também não faz isso, e o nosso posto não é o Jokic. Portanto, um daqueles dois vai ter de ser o primary playmaker e o outro vai ter de ser o secondary playmaker, e embora nenhum deles vai funcionar como um Doncic, como um base mesmo, que tem a bola na mão sempre, não é isso que vai acontecer, mas acho que até agora eles têm feito tudo muito numa lógica muito distribuída, né? Tipo, ambos têm à volta de 4, 5 assistências, ambos marcam à volta de 20 pontos, o Banquero um bocadinho mais sempre, mas ambos à volta disso, e eu vou querer um bocadinho, o que eu desejo e que acho que vai acontecer, é que eles vão desequilibrar um bocadinho essa estratégia, e um deles vai ser mais agressivo a nível de pick and roll e o outro vai ser mais agressivo a nível de pontos. Na minha versão ideal da equipa, quero ver um Wagner a, sei lá, ter tipo 8 assistências por jogo, sabes? Tipo, esse tipo Sim, de sim, 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 jogador sim, sim. a ser mais agressivo nesse sentido, e um Banquero a marcar mais pontos. E acho que se eles conseguirem fazer essa modulação de vamos deixar de ser tão equilibradinhos e tão justozinhos e tão vamos distribuir a bola por toda a gente. E eu percebo o que eles faziam antes, porque não esqueças, né, tipo, no ano passado eles são jovens ainda, e no ano passado mais jovens eram ainda, não é? É natural que os jogadores tão jovens não tenham ainda confiança para dizer isto aqui é tudo meu, agora passem uma bola e não refilem mais. Mas acho que já está na altura, com Banquero no terceiro ano e Wagner no quarto, está na altura de eles dizerem, e até com os contratos a começarem a entrar, com o dinheiro a começar a entrar, já não há vergonhas, já não há espaço para vergonhas. Esta equipa é nossa, joguem como tal. Não é para jogarem certinho e estarem ali incluídos numa estratégia de equipa. Defensivamente façam isso. Mas a nível ofensivo, quero que a nossa equipa, acho que a solução para combater as nossas deficiências a nível de lançamento e de playmaking é simplesmente dizer, pá, temos 2 estrelas, vamos tratá-las como tal e ver como é que resulta. Sim, sim, sim. Não te garanto que resulte perfeito, mas temos de tentar. Sim, Esta sim, sim. altura, a ideia de que a equipa joga toda muito certinha e jogam todos com o mesmo nível de estrelato, isso agora já chega Já, disso. yeah, Já exato. é outra fase da evolução. Yeah, yeah. Sim, concordo. Sim, eu concordo contigo com isso. E tem que haver um bocado essa mudança de mentalidade, vou dizer assim. Exato, chip, Dessa coisa. Exato, exatamente. Embora eu acredito que o Banqueiro vai ser um jogador que vai querer assumir claro. mais, o França também tem Sempre. que dar esse passo. E depois há uma coisa importante também, acho que eles têm que começar a ser mais orais, mais Sim. líderes em campo, mais capitães, porque tal como já falámos em outros podcasts sobre os Magic, atualmente o nosso capitão é o Cole Anthony, não é? Exato. Pronto, porque é um dos jogadores mais antigos, também é verdade, mas Cole Anthony não está em campo muitas vezes, ele está a cumprir aquele Sim. papel O de six sexto man, homem não pode ser o sim, local da equipa, claro. yeah, yeah. E é que eu digo, o Banqueiro, pronto, eu perdoo não ser nos últimos anos por questão de hierarquia, porque o Colantini é mais velho que ele, tal como o Franz Wagner. Há muitos jogadores Claro. quando chegaram, o Colantini já estava e já era um jogador, como nós já sabemos, bastante oral, já desde os primeiros momentos que ele estava lá, não Exato. é? Mas eu percebo e até eu estou a ver o Cole Anthony claramente a deixar.
O Sim. banqueiro a resmungar, a reclamar, que às vezes o Colantini tenta ali dar um bocado de puxão de orelhas e come on team, essas coisas todas. E eu também estou mais à espera nesse sentido, nessa questão da liderança. Até se calhar meto-os no mesmo nível do que estavas a falar, que é a nível de liderança, eu meto no mesmo nível de importância, estás a ver? Que eu espero ver nesta época Claro. dos Magic, que realmente, porque isso é muito importante, como tu dizes, não pode ser um suplente a ser o líder da equipa, não é? Ou ser o único líder da equipa, não pode. Tem que ser ali, as estrelas têm que estar lá também para assumir isso. Não Aliás, há. aliás, voltando ao exemplo que eu dei dos Celtics, que é mais uma vez, por ser uma equipa construída de forma mais ou menos semelhante, e também com duas estrelas que cresceram mais ou menos ao mesmo tempo, com um ano de diferença uma da outra, ou seja, os paralelismos são grandes, e durante muito tempo os Celtics tinham exatamente o mesmo problema, num outro nível de expectativas, porque também tinham uma equipa melhor à volta, mas eles tinham o mesmo problema que nós tínhamos, que era o Tatum e o Brown eram muito tímidos, porque o líder focal da equipa era o Marcus Smart, era Exato. um base de rotação. E por melhor líder que ele fosse, o líder tem de ser, não tem necessariamente de ser o melhor jogador da equipa, mas tem de ser um dos melhores, não pode ser um jogador de rotação. Porque depois não podes ter um jogador de rotação ladrar sempre ordens às estrelas. Tipo, Sim, a sim, sim. hierarquia não funciona assim. Tipo, mais tarde ou mais cedo as estrelas vão dizer, tipo, vão ficar amoadas a dizer, tipo, eu é que estou a fazer tudo na equipa e este é que fala. Portanto, acho que isso vai. Mas eu acho que é um processo natural. Eu acho que também. Sim, sim, Tanto, sim, sim. tanto É o como eu disse, banqueiro o como o Wagner. banqueiro foi Exato. só 2 épocas, agora vai a Pronto. terceira, se calhar vai assumir mais, vai querer ser mais, não é? E até porque tanto o banqueiro como o Wagner é importante que nós queremos que eles sejam mais agressivos e mais ir mais à jugular, não é? Queremos que eles deem esse passo, mas é importante perceber que tanto o Serem mais banqueiro homens, como digamos, exato, homens, mas, líderes da mas tanto o matilha, banqueiro digamos. como o Wagner são jogadores naturalmente assim, tipo, não são jogadores muito rebeldes naturalmente, nenhum deles. Sim, Eh, sim, são muito ou seja, reservados, muito. Não anda não vamos estar à espera. deles. Nenhum deles é o Anthony Edwards e nunca vai ser. Sim, sim, São, sim. são modelos Exato. diferentes. E nem tem Exato. de ser. O Duncan, tipo, caramba, né? São comparações assim loucas, mas o Duncan fez uma carreira inteira sem nunca levantar a Yeah. voz com ninguém. Tipo, são. Está bem que o Duncan também é um exemplo raro, mas é só para dizer que também não devemos estar a exigir que sejam todos, tipo assim, uns selvagens Sim. rebeldes a falar sempre à maluca, né? E não é preciso ir Mas muito longe. não preciso mais, é O Dirk, só um pouquinho mais. o próprio Dirk Nowitzki, desculpa, Pedro, o próprio Dirk Sim, sim, sim. Nowitzki não era muito de. Estás a ver? Exato. Pronto, também, se calhar era uma característica assim dos europeus. Tony Parker também não era muito de exuberante ou não andar aí. Não, pronto, pegar nos europeus, mas o Bunker não é bem europeu, mas pronto, Sim, tem é ali mais ou menos europeu. tem ali a questão italiana, ali nas veias, mas o Wagner, pronto, pode ser a questão um bocado. Até se formos a ver, o próprio Jokic, o Jokic não é. É Sim, muito low profile, está tudo bem. O Doncic, pronto, já é mais. já é um Já é bocadinho mais diferente. líder nesse sentido, sim. E mais moguente e até exalta-se demasiado, até, a Exato. meu ver, e é chorão. Já foge um bocado na regra geral, estamos aqui a desenhar nos europeus. Mas sim, estou à espera disso para ver realmente como é que vai ser aqui a época dos Magic. Para finalizar, Pedro, expectativas para a próxima época. Eu meti aqui igual ao do ano passado, porque acho que o ano passado, tal como já comentei contigo, salvo eu, no episódio de junho, acho que queimamos uma etapa, porque acho que o ano passado, há um ano atrás, nós estávamos aqui, lembras-te, a falar Uhum. da equipa ir ao play-in, não é? Para ver se íamos aos Exato. playoffs, não é? Queimámos essa etapa, no sentido de, não é queimar, subimos esse degrau, ou seja, passamos 2 degraus assim, em vez de ter subido para esse degrau, fomos aquelas Exato. coisas que é, passámos 2 degraus e fomos logo aos playoffs direto e até tivemos ali algo perto de ficar até no quarto lugar e ter a vantagem caseira, que até podia mudar alguma coisa na nossa conta contra os Cavs. Mas lá está, eu pus aqui ou seja, mesma expectativa não, a minha expectativa é o mesmo resultado que tivemos no ano passado, ou seja, playoffs diretos e quem sabe tentar ali ter a vantagem caseira, embora isso já
acho há algo mais complicado, mas atenção, no mundo da NBA há lesões, tanto para os outros como também para nós também. Exato, para nós, Mas claro. acho, acho que é aí a nossa zona. Não sei se concordas comigo. Sim, concordo que e eu tipo, correndo um risco e às vezes se calhar nós como adeptos dos Magic temos tipo, se há certos adeptos de certas equipas que têm que são característicos pela sua exuberância, que há todos os anos acham que vão ser campeões, tenham que plantel tiverem, os adeptos do Magic são o inverso, não é? Lakers. Sim. Lakers. Mas nós somos um bocadinho diferentes e às vezes parece quase que estamos sempre a dizer aos nossos colegas de fãs de Magic a dizer não sonha muito alto porque não vem assim. Mas não é isso que está a acontecer aqui. Eu vou espelhar por completo as tuas palavras, que é nós temos de ter essa atenção que é, nós queremos melhorar, sim, mas nós, quando se melhora a este nível, não se pode esperar. Então pronto, o ano passado foram 47 vitórias, para o ano tem de ser 55. Tipo, não é assim que a coisa funciona. Nós jogámos bastante melhor, fizemos melhor do que conseguimos. Acho que o playoff direto está plenamente ao nosso alcance, mas não é como se fosse uma garantia, porque é importante, por exemplo, perceber que o ano passado uma equipa que ficou no play-in com o mesmo registro que nós, mas pronto, mas por causa dos confrontos acabou por ficar atrás, foram os Sixers, que tiveram um grande problema de lesões, pronto, com o Embiid, e sem essa lesão prolongada do Embiid, é muito possível que não tivéssemos conseguido o playoff direto o ano passado. Sim, sim, Porque sim, exato, exato. tipo, porque aquilo depois foi uma cena a 3 com os Pacers também. É importante perceber que nós conseguimos playoff direto, jogámos muito bem, merecemos e até podíamos ter passado a primeira ronda, mas é importante não esquecer que não é como se tivesse lá chegado e tipo, ficámos em quinto lugar, claramente melhor do que qualquer equipa que foi nos play-in. Não é necessariamente o caso. Não, Portanto, não, temos que exato. ter essa Yeah, yeah. humildade que nós podemos muito bem, neste ano, ter o mesmo número de vitórias e ficar no play-in. Porque foi o Sim, que sim, aconteceu sim. ano passado aos Sixers. E Sim, isso não é sim, sim. necessariamente mau. Portanto, temos mais de pensar em um bocado como no quando falamos do salary cap, temos de pensar em percentagem e não em números brutos. Neste caso, nas expectativas, temos de pensar em número de vitórias e não necessariamente que lugar dos playoffs é que isso é. Acho que o ano passado conseguimos 47 e acho que está perfeitamente ao nosso alcance conseguir o mesmo, se não um bocadinho melhor. Em que resultado ficamos com o mesmo ou um bocadinho melhor, é um bocadinho. Teremos de esperar para ver o que acontece. Dito isso, o meu grande objetivo este ano é não ter de ver os Magic nos play-in e garantirmos à mesma os playoffs diretos e sonhar com algo mais, quem sabe, até porque, como eu disse, há certas equipas aqui. Não é que eu acho que vão quebrar, mas há aqui várias equipas que eu olho para elas e não acho que sejam. Tanto acho que podem ser melhores do que nós, perfeitamente, como acho que podem ficar abaixo. Né? À parte de uma equipa como Boston, à parte dos Celtics e pessoalmente com mais um ano de continuidade e alguma sorte melhor nas lesões, os Bucks, tirando esses dois, todas as outras há uma série de equipas a seguir que são potencialmente melhores do que nós, mas não garantidamente melhores do que nós. Os Knicks Sim, são potencialmente melhores do que nós, mas não é garantido que sejam melhores do que nós. Os Cavs são potencialmente melhores, mas não é garantido. Os Pacers, os Sixers, os Heat, são tudo equipas que estão um bocadinho ao nosso nível. Portanto, eu não acho descabido nós ficarmos em terceiro. Como não acho descabido termos azar e cairmos para o play-in. Acho que tipo, esse range é possível. Não acho que vamos ter uma má época, não acho que vamos estar ali a lutar por um registro positivo, que era um bocadinho o nosso desejo do ano passado. Nós, ano passado, estávamos mais numa tentar ter um registro positivo e ver o que é que yeah. temos nos play-in. Isso claramente já não é estar a tentar chegar aos 50% de vitórias. Isso sim é sonhar muito baixo. Não é aí que estamos de todo. Mas acho que podemos chegar um bocadinho mais, mas acho que ter como objetivo realista voltar aos playoffs e
com um ano mais de experiência em cima, ver o que conseguimos fazer, isso acho plenamente realista, plenamente possível, e numa conferência não tão brutalmente pejada de equipas de carregadas estrelas como a Oeste acontece, acho que temos sempre a possibilidade de fazer um brilharete que nunca se sabe. Dizendo de outra Sim. forma, o brilharete que os Knicks fizeram o ano passado é algo que está plenamente ao nosso alcance com um bocadinho de sorte. Portanto, não acho impossível. Ok, ok. Gosto da tua visão otimista. Mas o que eu acho que vai acontecer é que vamos chegar aos playoffs e vamos tentar ter uma primeira ronda boa e quem sabe chegar à segunda ronda. Esse é o meu objetivo realista. É possível sonhar com um bocadinho mais, mas terá de correr tudo bem. Vamos ver. Sim, vamos, lá está, é uma questão de ver, realmente. Eu, como digo, meto nessa zona, embora também não me admirava se acabássemos por ir até o play no sétimo, por questões de lesões, porque pronto, temos sempre que contar com isso, não é? E depois também contar com os outros. Porque agora a nossa guerra também é, como estavas a querer dizer, tem ali os Sixers, não sei o quê, também depende um bocado dos outros, não é? Se o Embiid volta a ter uma lesão grave e os Sixers vão por ali abaixo, e nós aproveitamos, não é? Nós a dizer, pá, nós não temos culpas disso e aproveitamos isso. E é um bocado, atenção, é o que acontece em qualquer equipa e como também qualquer conferência. No Oeste também é a mesma coisa. Se o Jokic para ter uma lesão algo grave de 2 meses, os Nuggets vão ressentir e vão cair por aí abaixo. Tipo, Sim, claro. E que fique bem claro, eu estava a dizer que nós temos a possibilidade de fazer uma coisa e eu, na altura, enganei-me, disse o brilharete dos Knicks, queria dizer o brilharete dos Pacers. Os Pacers, sim, ano sim. passado, chegaram à final de conferência. Houve muito contexto para essa chegada, houve lesões, houve toda uma loucura de jogos, mas o que eu estou a dizer é, não há, tu olhas para o plantel dos Pacers e não há ali uma coisa que tu digas, estão claramente melhores do que nós. Não necessariamente. São uma equipa, a nível de níveis de talento, muito semelhante à nossa, uma equipa Sim, crescente sim, sim. que de repente Exato. fez um brilharete. Ou seja, eu acho que há essa possibilidade, mas eu acho que, fora os Celtics, este está tão nublado a nível de talento das equipas que, fora os Celtics, é um bocado tudo possível, desde fazer um brilharete e até tentar chegar às finais de conferência, como chegar aos playoffs. Esse range é possível, mas o que eu acho que vai acontecer é mesmo playoffs diretos e acho que isso estou razoavelmente confiante que vamos conseguir esse objetivo. Muito bem. Com isto, fechamos. Não, fechamos não. Temos aqui os hot takes. Que hot takes tens aí, Pedro? Eu, sinceramente, os meus Magic não tenho assim grande hot takes. Ok, o Franz Wagner a ter finalmente uma breakout. Por acaso, quem foi? Foi alguém dos nossos. Acho que foi o Daniel que disse do Suggs e acertou. O Suggs Sim, finalmente de facto melhorou. teve uma espécie de. Acho que foi o tempo que ele usou, uma breakout season. E realmente teve uma breakout season. Foi realmente uma época que não estávamos à espera. Franz Wagner, achas que isso é possível também? Acho que sim, não acho que seja um hot take, acho que é um. Por exemplo, eu vou dizer agora dois hot takes que nenhum dos quais é algo que eu acho que vai acontecer, são só tipo hot takes no sentido de olhar para dentro do realista, né? Tipo, pensar isto é realista que possa acontecer, mas é assim arriscado. O banqueiro com perto de 30 pontos por jogo, média de 30 pontos por jogo, acho que é possível. Tudo depende da explosão que ele dá. Não acho que seja Uhum. todo impossível. Se ele for mais agressivo, não vejo 20 e muitos de média como algo fora do alcance dele. E acho que. E o outro take, eu até certo ponto já fiz. Acho que com um bocado de sorte, Magic nas finais de conferência não é impossível. Não acho que vai acontecer, mas acho que não é Pois. impossível. Tudo depende um bocadinho da sorte dos dados, um bocadinho de o que é que acontece a nível de lesões. Mas o que eu quero dizer é, fora dos Celtics, não vejo nenhuma das outras equipas a ser tão avassaladoramente melhor do que nós, que eu digo, não temos hipótese nenhuma, esquece lá isso. Portanto, Uhum. nesse aspecto, o meu hot take é que, quem sabe, um brilharete Pacer style. Sem grandes Ok, hipóteses de sem grandes hipóteses ok, de chegar à final, mas quem sabe? ok. Pelo menos nos finais de conferência é assim o meu maior take e eu não acho que vai acontecer, que fique bem claro.
Ok, ok. Lá está, isto é health takes, Pedro, por isso. Exato. O modo take é alguma coisa que me dá a espera. Eu estava a pensar no Mosley para treinador, mas acho que o efeito surpresa já não existe muito nos Magic. Só se nós ficarmos, imagina, só ficarmos atrás dos Boston Sim, Celtics. O resto, ganha. Só se for uma coisa assim, tipo, ficámos, ficar nesse lugar da ficámos tipo em conferência. segundo na conferência e com a equipa com o melhor rating defensivo possível. Sim, Se sim, eu acho sim. que isso vai acontecer, provavelmente não, Provavelmente mas não, acho que exato, exato, exato. Muito bem, então vamos embora, mas antes de ir embora, Pedro, não sei se tens novidades que podes desvendar do podcast 24 segundos, data de regresso, não sei se tens aqui alguma coisa para nos adiantar aí aqui de. diria só que ainda não ainda não temos data certa de lançamento, ainda temos um bocadinho a acertar as nossas agendas, porque isto entre trabalho e vida familiar, estas coisas que se fazem por carolice às vezes tipo, são difíceis de encaixar na agenda, Exato. mas vamos ter coisas, vamos fazer a nossa cobertura este ano, mas ainda não conseguimos garantir exatamente o que vamos fazer este ano. Está a lidar os nossos fãs certamente voltar. Em que moldes ainda estamos a tentar agilizar como é que conseguimos nos organizar. Ok, muito bem. Mesmo assim, malta, estejam atentos e subscrevem o podcast do 24 segundos nas plataformas habituais, no Spotify e na Apple Podcast também. Podem seguir o perfil no Twitter do 24 segundos. Também podem seguir o perfil do Twitter do Pausa Técnica também, que também estamos por lá, tal como também estamos no Instagram e no Threads. E subscrevem aqui no canal do YouTube e vejam o restante de conteúdo que temos aqui no canal, principalmente estes episódios que estamos a gravar estou a tentar fazer das 30 equipas da NBA e já tem muitas disponíveis para ver e também lá está, ativa as notificações para, lá está, para as próximas que virem, receber as notificações dos próximos episódios que estão a sair diariamente sobre aqui as off-seasons das equipas, das 30 equipas da NBA, off-season e também as previsões da época que estou a gravar com o adepto da equipa, que este já é o terceiro ano. Acho que é o terceiro ano seguido que estou a fazer este tipo de coisas e está a ser um prazer, lá está. Tal como está, é um prazer falar contigo, Quedas, lá está. E agradeço mais uma vez por estares aqui presente, por esta boa conversa que estamos a ter da nossa equipa, que é sempre Exato. bom, não é? É sempre bom falar da nossa equipa, mas lá está, como digo, agradeço a ti e também à malta que nos está a ver aí no YouTube, agradecer a todos e não percam então o próximo episódio da outra equipa, que se calhar pode ser a tua. Se não foi, pode ser a tua, porque agora cada vez são menos, não é? Pode ser realmente a tua. Grande abraço, malta, e tchauzinho.